E vamos lá, então. A gente começa o nosso texto em 3, 2, 1. Corrigindo, ficou o seguinte: experimento vai estudar vácuo quântico e buracos negros usando som, ponto. Papatango, ponto, ok? Então, dando mais uma lida, ficou o seguinte: experimento vai estudar vácuo quântico e buracos negros usando som, ponto. Tranquilo? É um texto bem curto. Você pode refazer nessa gravação, vou deixar na internet alguns segundos, ok? Se você está tendo alguma dificuldade, é treino, tá bom? À medida que você vai treinando a sua audição, ok? A sua interpretação, faça a sua manipulação também, não esqueça. Esse mesmo texto que você está usando para treino, para recepção, usa para transmissão também, ok? Pega o texto aí, faz ele na sua cadência, ok? Sem
correr ou ir devagar, mantém essa mesma cadência que eu estou usando. Interessante, tá bom? Bom treino, tem os ditados anteriores. Tá? E até o fim do mês, a gente vai com um ditado nessa cadência. Tranquilo? Então vai fazendo aí os exercícios e boa sorte. Qualquer coisa. Bom, agora são 17 horas, 5 minutos. Hoje, CW. Aula 39. Quem perdeu, pega na playlist, ok? Ou se tiver alguma dúvida, dá um alô pra gente, a gente esclarece. Tranquilo? E vamos lá. Eu vou abrir oportunidade para os amigos e já entrando em legislação. And it's another interference reduction device. If you're getting interference on either the high or low ends of the audio spectrum, you can tweak this knob in the hopes of removing the interference. Of course, this comes at some expense in terms of intelligibility for the signal you want to hear. Where can you find SSB signals? We look at the frequency allocation chart. You'll find most of the SSB signals in the general bands, with most on 80, 40, 20, and during the daytime on 10 meters. For 80 meters, look between 3,800 and 4,000 kilohertz. For 40, look between 7,175 and 7,300 kilohertz. For 20, look from 14.225 to 14.350 megahertz, with most between 14.225 and 14.3 megahertz. For 10 meters, you'll find SSB activity between 28.3 and 28.5 megahertz. Obviously, there's activity elsewhere, but those are good places to start. So there you have it, some hints to get started. If you have questions on this topic or suggestions for other help topics, please reply to this video on YouTube or reply on my website at ke0og.net/helps. I see the comments in either case. Until next time, this is Dave, KE0OG, wishing you the best with your HF hamming. A quick look at how to use a nano VNA, like this nano VNA H4, to measure an antenna and then help with optimizing its tuning. Now, to measure an antenna, you can use the reflection coefficient or the SWR or the Smith chart. I'm going to choose to use all three. You can see that the yellow trace is already set up to be the log mag of the reflection coefficient, so we'll leave that. The green trace is already a Smith chart, so we'll leave that one alone. So we'll reconfigure the blue trace to be SWR and then get rid of the purple trace. So we bring up the menu, go to display, go to trace, and let's first just get rid of purple trace by touching on it, to get rid of it. And then we'll select trace number 1. The inverse text tells us we're selected. We'll go back and then tell it to be on channel 0, which is the reflection channel, or the S11 channel. And now we just have to go back in one more time to the format and hit SWR. Next, let's set up the frequency range we want to test. So we'll bring our menu back up and go back and back again and go to stimulus. In our case, I want to measure the 40-meter amateur radio band from 7 megahertz to 7.3. So I touch on the start frequency and I dial in 7 M for megahertz. That will set up the start frequency, and then we'll go back in and select the stop frequency, 7.3 megahertz. And now we've set up the stimulus range that we want to test. The next thing we want to do is run the calibration, because the default calibration is going to have 2 courses of granularity to measure over this limited frequency range that we have. So we go bring the menu back up, go back and hit cal, and go to reset the existing calibration. We can see that those calibration indicators have gone away over here. And then we hit calibrate. And since we're only doing a reflection measurement on channel 0, we only have to do an open, short, and load. So we start off by putting the open
on the port and touching open. And next we put a short on the port and touch short. And then we replace the short with a 50 ohm load on the port and touch load. Once we've done all three standards, we can hit done and then choose to save it to a memory location. I'm going to choose just to save it to location 1. And so now we hook up the antenna. With the antenna hooked up, we can see our SWR plot over the 40-meter band. We can see the log magnitude of the reflection coefficient, and we can see the Smith chart. And we can use the jog wheel to move our cursor or our marker to make measurements at various frequencies across the range. Or we even have some marker functions to search for a min or a max. So for example, if I touch on marker number 1, that activates trace number 1, and I can go into the marker function and do a search and search for a minimum, and that will put the marker right at the minimum. And I can see that's at 7.216 megahertz. Now, of course, that's all we need to do if all we want to do is to sweep the antenna. But if we want to retune it, for example, we can leave these displays up and actually watch the reaction as we adjust the tuning on the antenna. So let's say, for example, I want to retune the resonant point of the antenna to be closer to the middle of the CW portion of the band instead of in the phone portion where it is now. So we can actually just watch the reaction on the VNA as I tune the controls on my antenna tuner. And this is where I find it handy to have the Smith chart shown on the VNA, because you can actually see how the controls on the antenna tuner are going to twist and roll the trace on the Smith chart, and it gives you a little bit better intuitive feel about which way to tune the various controls. Now, the first thing I'm going to do is move my marker down to, somewhere in the CW portion of the band, maybe around 7.07, 7.06, 7.05, something in the neighborhood. So to give me an idea, that's the point that I want to now try to optimize with the tuner. All right, we'll start by moving some of the dials around here. Let's take a look at how the various curves move around. We can see as I turn my inductor up, I can see the Smith chart's kind of turning around in this direction, okay, and the resonant point is coming down in frequency. So that's kind of going the right way, okay. And we can actually see I'm bringing my marker on the Smith chart closer and closer to the center of the Smith chart. So I'm getting kind of close, but it's still kind of missing the mark a little bit. So we're probably going to have to optimize the capacitor here as well. So if we tweak on that a little bit, I can see I'm deepening the null there on the reflection coefficient, and I'm getting pretty close. So you can see with just a little more fine tuning on the controls of the tuner, I've got myself pretty darn good at my desired point right there. SWR is about 1.02. I'm sitting right at the center of the Smith chart. Reflection coefficient's down around minus 30 something dB. So we successfully retuned this antenna from the phone portion of the band down to the CW portion. Yeah, so give it a try yourself. So I hope you enjoyed the video. If you like it, give me a thumbs up. We'll be planning on doing a couple of more nano VNA videos here in the future. Let me know what you'd like to see. And if you haven't subscribed already, please do so. And we'll look for you again next time. Thanks for watching. I'm Julian Frost, N3JF, your ham radio sensei, and I'm here at HRO Anaheim because we have a new radio here, the Yaesu FT710. Let's go on inside and take a look. So here it is. Here's the box. Let's see what's inside. Okay, you got the manuals. Nobody ever reads manuals. We have microphone.
Vamos lá para mais um item da rodada alto-falante, que é legislação, ok? Hoje vamos falar do artigo 5º do anexo, da relação banda-potência. Onde nós falamos da relação potência-classe. Né? Classe A, classe B, classe C. Cada qual tem lá uma potência máxima que pode usar. E essa a relação de potência com bandas, ok? Então vamos lá. Referência. Para quem não conhece, resolução 97/2018. A chamada eu já pus o artigo, né? Pus mais algumas informações, então, maravilha. A nossa legislação. Cadê? Aqui. 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 Ah, tirei, hein? Espera aí que eu vou abrir rapidinho. Vamos lá. Google. Por aqui, ó. Resolução. Ok. 697/2018. Estamos na de Itacuja. E vamos lá para o anexo, artigo 5º. Ok. Tá. Anexo, artigo 5º. Depois a tabela, hein? De uma tabela lá de bandas, né, e frequências e modos. Ok. Artigo 5º. Chegamos pela internet. Está vendo aí na tela. A resolução 697/2018. Então, vamos ver o que fala o artigo 5º. As estações do serviço de radioamador, operando nas faixas de radiofrequência relacionadas neste artigo, prevalecem os seguintes limites de potência. Vamos lá. Qual a relação aqui? Ó? Relação potência, faixas, ok? O que fala aqui no artigo 5º. As estações de radioamador operando nas faixas de radiofrequência relacionadas acima na tabela, ok? Então, agora a relação é faixas e potência. Tá? E tem restrição, né? Por conta da classe, tem restrição por conta da faixa, tem restrição por conta do modo, né? Satélite, repetidores, várias restrições de potência, mesmo sendo radioamador classe A, ok? Você podendo operar 1.500 watts, né? Mas tem algumas bandas, algumas condições que você não vai operar com potência máxima, ok? Mas vamos falar aqui das bandas primeiro. Então, primeira referência, olha lá, inciso primeiro, de 135,7 kHz a 137,8 kHz. Vamos achar isso na tabela, está bem acima, hein? Olha lá. Tabela bem acima, vai ver que 135,7, 137,8 kHz, está falando da faixa de 2.200 metros. Bom, a gente vai dar intervalo, já retornando, ok? Hoje analisando resolução 697/2018. Boa tarde aqui para o nosso amigo Daniel. Grande abraço, hein, Daniel? Tudo de bom? E já eu te aguardo, tá bom? Pode ver o jogo aí tranquilo. E eu fico na rodada alto-falante. Falei com o patrão, ele não liberou, hein? Não dá para dar uma olhadinha no jogo? Falei, nananina não, hein? Tem que fazer plantão, faz favor, hein? Então, senão no final do mês não vem o QSJ, né, Daniel? Tem que dar duro, né? Quer fazer rodada, tem que ter sacrifício, não é? Então tá aí, vai lá. Brincadeiras à parte. Depois do jogo, aguarda aí o pessoal, hein? Se o Brasil ganhar, melhor, né? Tomara. Vai ganhar, né? Ganha. Vamos aguardar aí o resultado, logo mais, hein? Eu tô pondo um 3-0, no máximo um 3-1, hein? Meu palpite. Bom, são 17h19. E a gente lembra os amigos que janeiro, iniciando mais 3 cursos na rodada alto-falante.
Depois eu passo aí os horários, as turmas, como vai funcionar, ok? E vamos lá. Oportunidade com boa tarde. Memory and VFOs. Switching between memory and VFO. Switching between the two VFOs. Changing bands. And then this is your quick memory bank button here. Taking center place, of course, is the big tuning dial. Has a good feel to it. RF gain and squelch control. The audio gain control. And this will step you through your frequencies and also as part of the multifunction thing here. If you press the function button over here on the right side of the screen, you can see all the individual functions that you can change directly from the front screen. Those of you with other Yaesu radios will recognize much of what you see here. Okay, any other last-minute calls for the check-in for the Jefferson net? Come now, please. November 3, Juliet Foxtrot. November 6th, Uniform Hotel, is that correct? Very close. That was November 3, Juliet Foxtrot. November 3, Juliet Foxtrot, is that correct? Oh, Roger, Roger. Okay, Roger, Roger, where are you located? I'm located at the Anaheim Ham Radio Outlet Store in Anaheim, California. Okay, you faded out on me. Anyhow, thank you for checking in. I didn't get your location. Try it one more time, please. I'm at the Anaheim Ham Radio Outlet Store looking at the new Yaesu FT710 in Anaheim, California. Okay, Roger, Roger. In Anaheim, California, looking at a new radio. Here, I'm ready. Okay, here we have the Yaesu FTDX10 and the new FT710. The FTDX10 is on the bottom, the FT710 is on top. And you can see that the new radio, the FT710, is about an inch less wide than the FTDX10. And here we are with the FT710 on the bottom, it's the new radio, and the FT991A on top. There's really nothing in it as far as size is concerned. So here's one thing that I know is going to make a lot of people very happy. We said we don't look at manuals, and maybe we don't, but take a look in the bag with the manual, because behind it, some people will remember this, the Yaesu world map. I have mine from about 30 years ago, still in a frame in my house. So you get one of these too. So there it is, that's your first look at the Yaesu FT710, which is going to be available at Ham Radio Outlet very soon. You can place your orders online and get on the back order list if you really want the radio. And it's very sweet. The speaker, like I said before, does come with the radio, and it sounds really good. It's a very nice radio.
4005, boa tarde. Ingressa Lima. Até o final da Lima, aguardando a indicação do box. Para o táxi Sultan 3940. 3940, Mike autorizado, ponto de espera no 7 direita, torre 2715. Mike no ponto de espera no 7 direito, 2715, então 3940. Azul 4203, continua para a direita, a pista molhada, ajuste 1013, agora autorização de pouso. Agora autorização, Azul 4203. São Paulo, 3064, pushback acionamento. Or H&H here with the Yaesu FT710. In this video, I'm going to update the firmware. Yaesu has put out a firmware update for the FT710, and I have downloaded it to this SD card. So the SD card is going to plug in here on the left of the radio. Turn it a little bit and put it into the slot. You do that with the transceiver turned off. And by the way, you cannot have any type of a USB connection to the radio while you're doing this. And I should mention that if you're trying to read from or write to the SD card while you do have a USB port plugged in, it'll seem broken. So be sure that you do not have anything plugged into the rear USB ports. It would be therefore polling those ports. If you're trying to use the SD card, you can't do both at the same time. But I don't have a cable plugged into the back. I'm going to power up now. And let me move this camera a little bit so I can reach over there to it. All right, I'm going to go into the function menu, extension setting, and SD card. And before I do that, let me show you something. I'm going to look at the current software version. See, it's everything's except SDR is 00. So this was the way this radio came out of the box. All right. And now I'm going to go to SD card. Scroll down to firmware update. See right here. Done. Now it's showing the versions that are ready to be updated. And well, it looks like only 2 need to be updated, and the display wants to be updated first. So we'll go ahead and tap update and okay. Wow, the display is going from V0100 to V0105. So now, since this is the first available update for this rig, that tells me that 01, 01, 2, 3, and 4 were probably rolled out with some of the production runs. That can happen. Sometimes a production run will get an update that is not available to us for download yet. Okay, well, let's see here. Is it going to power back up? All right, well, there we go. Now let's see what we have. I'm going to, function menu, extension setting, software version. So see, the display is now V0105. So we'll go back to the, sorry about bumping the camera there. Go back to the SD card now. So we'll go back V0105. So we'll go back to the SD card option, press function knob, come down.
firmware update, press. Display has been done. So I'm going to select main. And actually don't need to do display, so I'm going to unselect it. So now we'll upload the main. And if you go to Yaesu's website for the FT710, click on files. You'll see the files you download. There's also a file there, and you can read all of the different things that this update is supposed to solve. And then it just says, and other things. Well, curiously, there is no mention. Olha lá. Então, 2.200 metros é o primeiro referencial, ok? Ponto no artigo 5º, eles falam dessa faixa que você não pode operar, aqui, ó. Que potência? Não mais do que 1 watt. Mas 1 watt só? 1 watt. Tá? Eu falo o inciso primeiro aqui, ó. Então, na banda de 2.200 metros, potência máxima, 1 watt. Tá? Real, né? Aqui, ó, EIRP. Né? Potência eficaz, efetiva, RMS. Tá bom? 1 de uno. 1 wattinho só. Então, primeira restrição de banda aqui, de potência, né, nessa banda, 2.200 metros. Olha lá, inciso segundo, qual outra banda? Tem restrição de potência. Inciso segundo fala o seguinte, de 472 a 479 kHz, vamos ver onde que é isso. Chegamos 472 a 479 kHz, banda 630 metros. Banda nova, tá? Tanto 2.200 metros como 630 metros. Duas bandas novas que chegaram com a nova legislação, ok? Na legislação anterior nós não tínhamos essas duas bandas aqui, ó. Então, na faixa de 630 metros, agora a gente volta para a legislação, ok? Artigo 5º, inciso segundo, fala qual é o limite. Então, tá lá, ó, inciso segundo, 472 a 479 kHz. O limite não pode exceder a 5 watts, olha lá, EIRP. Potência efetiva, potência real, RMS, ok? Então, na banda de 630 metros, ou faixa de 630 metros, você não opera com mais de 5 watts. Só isso, só isso. É a lei, né? Então, não mais do que 5 watts. E não podem causar interferência prejudicial, assim como não tem direito à proteção contra a radiofrequência, aliás, contra a radiointerferência do serviço de radionavegação aeronáutica. É o porquê, né, nessa nova faixa que chegou para a gente, que é legal, né, mas tem um limite de potência. Qual o motivo? A gente deve estar bem perto do serviço aeronáutico aqui, ó. Radionavegação aeronáutica. Bom, a gente vai dar mais um intervalo e já retornando. Lembrando, estudando a resolução 697/2018. I want something fairly weak, but there's a QSO in here. Let me turn it up. And they're not exceptionally strong. He's pretty good. Now, I have no preamp on the ICOM. There's preamp. Preamp 2. No preamp. I do have intercept point optimization plus engaged, IP plus. There's without it. There's with it. I don't notice a discernible difference with that control. So it's a little bit unique because the ICOM is an SDR. So it doesn't have the traditional first IF stage and therefore RF preamplifier. So the Yaesu does. So in Yaesu speak, IPO means turn off the amplifier. And so in ICOM, you have the amplifier turned off anyway if you don't have preamp 1 or preamp 2 on.
So an IP plus is a way that they optimize what's called the intercept point, which is in a traditional receiver, that is the point where the signal coming in off the antenna meets the very first oscillator and it generates the first IF. And that's called an intercept point. But, you know, enough of the gobbledygook. Bottom line is it's a noise immunity tool. In fact, the way ICOM accomplishes that, their algorithm in the software injects white noise in there along with the signal, and then they have some processing that knows how to then trace noise and separate the noise from voice. But I just don't find it very effective. I mean, but I'll leave it on. Now, you hear that high pitch in there? Well, as an old radio technician, and I work in the audio world too, I can tell you that's inherent to the amplifier. Let me go to the dummy load so you can hear. The audio amplifier. Audio amplifiers will do that. They'll have an inherent amount of hiss in there, and it's, you know, depends on the manufacturer. Well, there's a way to address that in the ICOM. Let me show you. I'm going to go into the menu, set, tone control, receive, SSB. Now we have a bass and a treble. I have it zeroed. The Yaesu has bass, mids, and treble, and I have it zeroed. Now this up here, these are high pass, low pass filters. So I'm going to punch in 100. So what I'm saying is, hey, radio, I don't want to hear any frequency less than 100. It's not a brick wall. There'll be a little bit of sloping off, but I'm just saying start sloping off at 100 hertz. Now here, it's a high, that's high pass. It means pass everything above 100. This is low pass, pass everything below 2400. It starts out at 2400 or it's off. Now listen to the hiss. And you don't need to hear that high of a frequency anyway for sideband. And it just starts sloping off at 2400. It doesn't mean you won't hear, you know, for example, it doesn't mean you're not going to hear 3000. You're just not going to, it's going to be tapered a little bit by the time it gets to 3000. Yes. But again, we don't need to hear that high of a frequency. Let me get back on the antenna. So, so there he is. Let's listen to him on the Yaesu. Turn the ICOM down a little bit so you don't hear that hiss. Back to the ICOM. I wasn't too unhappy. Yeah, that's so low either. That's just the handout, right? Yeah, that was FEMA. There was no loan. Well, I can't beat that. Back to the Yaesu. Turn the volume up. Now let's see what we can do to clean this up a little bit, maybe with some noise reduction tools. Back on the ICOM over here. And I'm going to long press the NR button, and that brings up the digital noise reduction. It's currently set at 5. Go to 0, you can go to 15. At 8, it takes out that little high pitch. You hear it? But it knocks a lot of it down. Okay, so you're going to lose some highs, as you can tell, but you're going for, you know, being able to pull them out of noise right here. You're not going for fidelity. Let's go to 7. That seems to be a happy medium. And I'll go to the Yaesu and do the same. This is the noise reduction right here. I'm waiting on them to talk.
Hello, N4HNH here with the Yaesu FTDX10. Well, the radio is down here, but it's going to be easier for you to see if I use the external monitor for this particular video. So we're going to be going into the menu system and adjusting transmit audio, because I want you to, be able to get on the air and sound good, early on in your experience with the radio. There are many, many more videos in the series that you can watch, but they're going to get into, some details regarding noise, dealing with noise and pulling out weak signals and selectivity and all other sorts of things. But let's get you on the air with some good audio. Now, the settings I'm going to show you are the ones that I use for my voice. And so, you can't just say my settings are going to work for you. Although I have had many people tell me that they plugged these settings in and then got great audio reports and didn't even tweak it any. But I would say, depending on your voice, you may need to tweak it a little bit. I'll give you a little insight into that. So we're going to be dealing with the Yaesu hand mic that comes with the radio. That's the SSM75E. I don't know if you can read that, but anyway, it's the SSM75E. I've got it a little bit dimmed down in here so you can see that screen better. But the hand mic, okay? Now, those of you who are Patreon support members, if you're a part of the Patreon support team, if you're an executive or a VIP, I have a detailed document. It's called the N4HNH menu and customizations, menu customizations document for the FTDX10. So that you could go through and, in more detail. I cover everything in the menu that I change, and I cover even all the knobs and buttons and how I use them. And so those of you who are an executive or a VIP Patreon team member should take advantage of that. What I'm going to, and I even have other microphones covered in there. Yeah, some of the Heils headsets, an Electro Voice. So this video is just going to deal with the stock mic that comes with the radio. Okay, so the first thing I do is I'm going to be pressing the multi knob down here, the function knob. You can't see it because I'm on the radio. I do have a request into Yaesu to be able to right click maybe up in here and have it automatically, like right along in here, and have it automatically bring up the function menu. But we'll see. I don't know if they're going to do that or not. But the very first thing I would have you do is go to the radio setting option here, lower left. Mode SSB, bring your menu, see how it works. I'm using the mouse, but you could do that with, by using your fingers and touch screen it on the radio itself now, not on the external display. And then you use the multi-knob to change values. So right here, TX BPF select. Now you'll notice that is not yellow. Let me show you something. The default is 100 to 2900. I don't use that with the hand mic. Why? Well, for one thing, I have listened to recordings of myself with the settings I'm going to show you, and I like them. I've gotten very, very good feedback from people who know me personally, know my voice, that it sounds better here at 300 to 2700. Now let's talk about that. 100 to 2900 is a 2.8 kilohertz bandwidth, and that's okay. Don't get me wrong. Algum rádio sinalizador, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, mais uma restrição aqui, ó. 472 kHz, 630 metros, 5 watts é a potência máxima, ok? Próxima restrição, ó lá. Preciso o terceiro, de 5.351,5 kHz, 5.366,5 kHz, vamos lá. Vamos achar que está isso. Pegar a banda aqui. Ok. Chegamos, tá aqui, ó. 5.000, deixa eu pôr para cima, peraí. Ok. 5.351,5 kHz. Qual que é a faixa? 60 metros. Então, essa faixa de 60 metros é nova também. Também chegou com a nova legislação, ok? Tem 1 ano e meio que essa legislação entrou em vigor. Então, 1 ano e meio que essas 3 bandas chegaram para a gente. Lembrando, nós não tínhamos na legislação anterior, ok?
que foi revogada, né? Que é a resolução 452/2006. Já era, né? Agora entrou no lugar, resolução 697/2018. E trouxe essas bandas como novidade. Porém, essas 3 bandas, por enquanto, com restrição de potência, ok? Então, vamos lá. Na faixa de 60 metros, volta lá para o artigo 5º, vamos ver aqui, ó. 5.351,5 kHz, 60 metros, o limite não pode exceder 25 watts, olha lá. Lá em 2.200, 1 watt, 630 metros, 5 watts e 60 metros, 25 watts. Mesmo esquema referencial lá, EIRP, né? Potência real, ok? Então aqui, ó, 5.351,5 kHz, 5.366,5 kHz, faixa de 60 metros, potência máxima 25 watts, tranquilo? Não parou, né? Tem mais, hein? Olha lá. 10.100 kHz, inciso 4º, vamos ver então. 10.100 kHz, o que é? Peraí. Aqui, ó, 30 metros. Vamos ver aqui, na banda de 30 metros. 10.100 a 10.150 kHz, faixa 30 metros. Então, já sabemos onde que é, né? Vamos ver o que diz aqui, ó. 10.100 kHz a 10.150 kHz, faixa de 30 metros. A potência média de operação na fração de tempo em que o sistema permanece ativo. Duty cycle não pode se exceder a 200 watts. Esse duty cycle, né, potência máxima também, RMS, né, ou estágio final de radiofrequência, potência real não mais do que 200 watts, ok? Bom, a gente vai dar intervalo e já retornando. Lembrando, estamos vendo a resolução 697/2018, artigo 5, que relaciona a potência às faixas do radioamadorismo, ok? Então, já a gente retorna, continuando aí com a legislação. Maybe 8. For me, it worked out that 10 worked. All right, now the bandwidth. Let's talk about bandwidth. It's very confusing that they call that bandwidth because the proper term for this is Q. And if you're not familiar with that term, it's a quality factor assigned to filters. In this case, 10 does not mean the bandwidth is wide. 10 means the bandwidth is the most narrow it can go. See, look here, there's nothing past 10. So in other words, here's what you're saying. With a filter quality of 10, on a scale of 1 to 10 being the best, that filter is going to affect the least amount of spectrum, audio spectrum, on each side of 300 hertz. So think of it this way. I'm really drilling down to 300 hertz. I'm going to boost 300 hertz by 10 dB. I really don't want to boost, 100 hertz or 500 hertz. I really want to focus down on 300 hertz. So 10 is going to give me the most narrow filter to do that with, whereas 1 would have affected 300 hertz and a lot of the spectrum above and below 300 hertz. We really want to focus in on 300 hertz. Now, I will mention, since we set the transmit bandpass filter at 300 to 2700, it's not a brick wall. There's a little bit of a slope there. So, we're sloping off at 300 and we're boosting 300, you see. So we're really not interested in much below 300 hertz because honestly, it's a bit wasted unless you're wanting to sound like an FM broadcaster. And this is two-way radio. You need to have your audio be punchy so people can hear you through pileups, so people can hear you in a noisy under noisy band conditions. So if I were to put this on 10 or 1, I would be affecting a wide range of frequencies centered up on 300 hertz. Okay. So there we go. And some might argue, well, look, if you're putting the level on 10 and the bandwidth on 10, I mean, you're just maxing everything out. True, I am. There are 3 of these filters that we can assign. We're about to do filter number 2.
And you could say, well, if you put them all on 10, a level of 10, then you may as well just, boost the mic gain. But it still does leave alone some of those frequencies that are between these. For example, I'm using a bandwidth here of 10. I'm using a very narrow Q, a high Q, high quality, narrow filter. All right, let's do the next set. And this is something that differs with various brands. This middle point is the most critical to me from a standpoint of intelligibility. And it varies according to microphone brand. I'll just tell you, the high-O mics I cover in the PDFs and the Electro Voice mics, there are different mid frequencies that you affect change to. With the Yaesu mics, everyone I've tested, 1300 hertz is the sweet spot. Now, again, that's my voice. Somebody else might find that 1200 works better for them, but this gets you very, very close. And again, I've had numerous people tell me, "No, man, the settings that you put out work for me without any tweaking." A Gearling Engineering road trip to the Super Tower. So the Super Tower, this I noticed that there's hundreds of cables. I don't know if hundreds, at least dozens of cables coming into it. A lot of times I see towers like this and you just think like there's one antenna or something, but obviously that's not the case here. That is not this case in this one. So what's going on here? Why are there so many cables? Well, we call this the Super Tower back from shortly after it was built, because back in the 50s, 60s, 70s, mostly there'd be like one purpose for the tower, an AM tower, FM towers. And this one was built to do a lot. And it was built to do multiple FMs into the same antenna. So that became a thing when people started building houses around our antenna sites, and we wanted to be in the center of population. So we made a single tower, put a bunch of stations on it. It solves the problem. Instead of having 10 or 12 towers in the landscape around us, we have one tower, a super tower that does a lot. So number one, the FM antennas are at the very top, and it's two antennas combined, 10 radio stations now broadcasting that, give great coverage to the market. It's super coverage, actually. So again, the Super Tower. And then the rest of the signals are either independent services that just happen to locate here, 911, FBI, whatever they would have here, whatever the tower owner can sell and lease. And the rest of it is supporting the broadcasters. So there's data exchange, internet connections, satellite receives, a lot of two-way operators can be here. Cellular is on there. So I noticed on the base here, it's really, really narrow. For all the weight that this tower has, I don't know how that's even physically possible. Yeah. But I also saw some grounding straps or something here. Can you explain what those are for? And I remember you at an AM station, there was something different about the way that this works, but like, what's this for? Yeah, so on the tower, the grounding is number one. Some antennas, the grounding system here is for safety, lightning ground. So you want the lightning to hit the tower, come as fast down as it can and get to the ground, and not try to travel into the building or along any cables. So every cable that goes up the tower is grounded to the tower, and the tower is grounded with a system here with multiple rods around the base. This piece it's rounded underneath. It's rounded and sits on a place, and some of them have a little cup spot, but that's the hole. But it allows the tower to move if it has to. And if you look up, you've got the guy wire systems actually pull hard to create great pressure right here, so there's no movement. So the guy wire system is critical to have the right tension, the right cable, and the right points of contact, so that the system is pulling equally on every leg, and this point here is pulled straight down. Whether it's a rack of servers or not, or it's a bunch of equipment on a tower, everybody thinks about cable management. So you can see here, the cable management goes in, some go down, some go straight in, and of course in the building, you got the same thing. So we can go inside and see what's on the other end of a lot of these cables. Come on in. You can already see some wires are coming overhead here. I'm guessing other ones go below. Yeah, if you come into this room here, so
You can see a lot of the cables that come in here, and you can see the big master FM antenna system. The cables come through here to go up the tower. Those look serious. Are they like pressurized? And they are pressurized, and they're carrying like in kilowatts. The antenna radiates almost a megawatt, right? It's like an 900 something thousand watts, but inside the RF going up is probably 300 or something like that. We went inside the transmitter room for Y98, a 90,000 watt FM station serving St. Louis, and I asked my dad to explain how the sound comes into the building and how it goes from the studio all the way through to that 1,000,000-watt antenna system. Out on the tower or from underground fiber, audio comes into this place, and by now, in current day, all the audio is processed before it gets here because it's digitized, so you don't have to worry about any artifacts getting introduced in the path. So you have digital audio coming across from the studio, wherever it is on the planet, and comes into this room, transfers over, and it'll go, one set of audio will go to the HD transmitter and one will go to the analog transmitter. And the HD transmitter is often a pre-done group of packets, all IP, that just goes into the transmitter. You can see these are the two HD carriers that are being sent out of the transmitter. There's no analog carrier which sits in the middle. So the analog carrier at this site is sent from a different transmitter, and they're mixed at the antenna up on the tower. So this transmitter is a water-cooled transmitter. This particular one, you can see the water system there, but the copper pipe is the transmission out here. It's about 30,000 watts of RF to come out, and it'll go through a switching system. It goes through a switching system, and a dummy load for testing goes downstairs into the basement. Both of these transmitters go down, and obviously the HD carriers use a lot less total power, and that's why they can use a smaller cable. But you got a 400 amp service comes in the building. We got a generator switch over there to switch in either the building power or the generator power. Some sites like this will have a single site generator. It'd be like a megawatt generator. But when this site was built, each station was on their own, and they still are. So you'll see multiple generators out here, different sizes, depending on what the needs of that station is or that company. And a transformer here, I don't know if you can see that one, a transformer that takes that 480 down to the levels we need it to be. And then it feeds this group of panels, big switches, that feed all the transmission, transmitters, racks. So let's say the power to the building is cut. So this UPS will kick in right away and then run both the analog and the digital and everything else? It won't run the analog transmitter because that alone is, that would be too much to have one. And remember, this service is 3 rooms here. So this is all the computerized and audio gear. Keep it running so the transmitter will be up when the generator kicks on 10 seconds later, and everything will be back to normal. So this basically keeps the audio running, but the transmitter will have to kick off and then kick back on when the generator kicks in. Yeah, all the audio gear and the remote control gear, which is all computerized now. It's all IP-based stuff. So back in the back corner here, I see the 2 pipes. I'm guessing one is the main analog and one is the backup analog. Yep. And then it looks like HD just kind of goes right past that weird little R2-D2 bucket. Right, right. Você vê, né? Classe B, 1.500 watts, né? Tem que operar com 200. Aliás, classe A, né? Classe A, 1.500 watts. Aqui tem que operar com 200. Classe B, né? 1 kW, né? Tem que operar com 200 watts, tá? Então, não importa a classe, né? Que esse limite é por banda, né? Independente da classe. Né? Vou falar mais alto, né? A sua potência, de acordo com a classe ou a legislação. A legislação, ok? Por isso, né, que aqui em cima eles falam, ó, aqui na parte superior, aqui, ó, ressalvado as condições específicas previstas nesse regulamento. Essa ressalva, tá, é uma exceção à regra, tá? Ou seja, né, classe A pode operar com 1.500 watts, ok. Agora, ressalvadas as condições, ou seja, com as exceções que estão aqui agora na lei, ok? Então, você tem que respeitar as exceções, tranquilo? 2.200 metros, 630 metros, 60 metros, 30 metros, né? Também está tudo aqui no limite.
Tranquilo? Bom, próximo inciso, vamos lá. Temos aqui 2.200 metros, 630, 60 metros, 30 metros. Para hoje no artigo 5º, ok? Artigo 5º até o inciso 4º, né, que fala dessa última banda que nós citamos, ok? Dá uma olhada na tabela aqui, ó. Você vê a banda de 30 metros, tá aqui, ó. Faixa, né? Faixa de 30 metros, ou banda, ou comprimento de onda. 30 metros. 10.100 a 10.150 kHz. Então, resumo. Né? Resumo da ópera. Vamos lá. Primeiro, 2.200 metros, 1 watt. Segundo, 630 metros, 5 watts. Terceiro, 60 metros, 25 watts. E quarto, 10.100 kHz, 30 metros, 200 watts no máximo, ok? Essa é a regra aí da nossa legislação, que é a resolução 697/2018, ok? Quem não achou aí na internet, põe no Google, tá bom? Coloca lá, resolução 697/2018, escreve Anatel na frente. Pode pesquisar no Google que em 1 segundo você tem essa legislação na íntegra na tua frente, ok? Agora são 18 horas, 1 minuto. E a gente lembra os amigos, quem perdeu a aula na primeira edição e quem também perdeu na segunda, por conta aí do Jogo do Brasil, sem problemas, ok? Tem aí na resolução 697/2018. Artigo 5º, você pega no Google e maravilha. Qualquer dúvida, dá um alô pra gente, ok? Lembrando também, os amigos, que em janeiro a gente começa aí mais 3 cursos, na mesma ordem e nos mesmos horários. Então, não mudam os cursos, a sequência e os horários, ok? Sempre começando com CW, na sequência legislação e depois comando de rodadas. Os horários vão se manter às 5 horas, primeira edição, 17 horas, segunda edição. Quem não puder fazer com a gente, primeira edição ou segunda edição, vai na playlist, ok? Você tem 24 horas por dia para escolher o melhor horário, tranquilo? E feita a escolha, depois qualquer momento você tira dúvidas com a gente. Na primeira edição, na segunda, sábados, domingos, feriados, nenhum problema, ok? E vamos lá. 18 horas, 3 minutos. Oportunidade com boa noite. And so we switch them through this thing depending on what trouble we're having up there, or even if we're just having regular maintenance at the top of the tower. But this is version 3 of the monitoring system. And so all the stations here that go in, this monitors their forward power coming into the system. It monitors all their output power on another screen. It's going out to the antenna, triggers alarms and alerts people individually or as a group to issues that are going on out here. You said that there's a megawatt at the antenna, but adding all these numbers up doesn't quite get there. Yeah, so the antenna system on this tower has a gain factor. It's probably around 4. And so the number of bays on an antenna go from, you put a kilowatt in, you get a kilowatt out of coverage. But if you have 2 or 3 or 4 bays, you can increase the amount of coverage you get putting on the same amount of power in. You get a rare look at the end of a used piece of this coax. So just like your coax you use for your car antenna or radio, or whatever you've got at home that uses coax, outer conductor, inner conductor, and then these are Teflon spacers to keep it in the center. And then air flows through, as they're usually pressurized to keep them dry so there's no arcing. So you mentioned that there's air inside of that tube, inside of the coax, giant coax tube. Keeping it dry air. But you need it dry Nitrogen. air, so that's what this is for? That's what the nitrogen, so these are all nitrogen tanks. And because there's so much line and it's so big, we have multiple tanks backing each other up. You can see everything is monitored. They're monitoring the upper 2, the analog 2 and the digital 2 cables that go up the tower.
monitor the pressure, making sure it stays within the realm where it's supposed to, and they end up going out the plastic at the top, and they go all the way across to the lines over there, connect into the lines that go up the building and outside. So here's where they're injected. You can see the injection points of the line. And each one has a little pressure monitor on it. Secondary monitor. If your electronics goes dead, computer goes dead. Safety is a major concern with a tower that pumps out 1 million watts of RF. And just like with electrical systems, they have special RF lockouts to make sure tower climbers don't get killed when they do their work. So these are for the upper and lower half of the antenna. So the antenna system has 2 4-bay antennas, and when everything's right, they're both on, they're both working. But if something happened to one or the other, a leak in the line up on the tower or a bay that arced out, then they would shut down that half, and all the stations would still transmit, but only through half the antenna, either the upper or the lower half. The purpose of this guy is safety for the tower crew mainly. It's a lockout. When you pull this, you actually run a short across the inside of the conductor. So you would have a lot of smoke and fire if everything was on. So the idea is everything's off and it's going to stay off. So once they pull this, lock them out. When it's locked out, no one can turn their transmitter on without seeing a short. And so the transmitters these days shut off real quick and it's all good. So they got a connection point outside, comes underground, comes into this building, and it distributes this power bus inside of here. And then over the years, they've had to add a couple more meters. Then they got main building distribution points here to get power to the cooling and other systems in the building. So, there were a lot of big stations and big coax and big stuff. There's also, as you can see coming in here, a lot of smaller stuff comes in, and these are for different kind of communication devices, everything from two-way radios, antennas, digital two-way radios, small FM transmitters from 1985. This is the communications area that comes in from companies like AT&T and so forth, and goes out to all the rooms upstairs and downstairs. And so you could see the aging. We had the T1 era, copper era, was started with. You could see that disappearing. And then T1, and now we got fiber everywhere. No. Nobody plugs into the UPSs that are for a specific purpose, right? So no, you don't just plug into a UPS. Because that controls the fiber for the whole building. Yes, that would be the fiber probably for the whole building, probably on that UPS. Yeah, fiber scissors only. Another major safety feature is the tower lights. At nighttime, it's impossible to see a tower if the lights aren't working. So my dad showed me one of the burnt out bulbs and talked about how they make sure the lights are always working. These tower sites have lights for safety. They get monitored, and nowadays there's centers around the country. So you sign up, you register, you put your lights in to be monitored, or you have someone locally, the local engineers monitor it. The super tower, technically called the FM Master Tower, has a lot of history, and my dad was one of the engineers there at the beginning. I asked him a little bit about how things changed over the years. So when this tower was built, that was around the time I was born. Yeah. Were you involved in setting up the initial stuff that went onto it? Yeah, I got involved in it. I remember standing over there when they dug the hole out. The building was empty except for 4 rooms. So you had everything we just walked through. The basement had about a third of what's down there now. And there were like 4 rooms that had activity. The rest of them were just blank rooms. And it's amazing to me to see, so all these cables and all the antennas, all these satellite dishes, when we went through here, there was like a TV station that came and went. There were radio stations that have come and gone. Yeah. Do multiple FMs into the same antenna. So that became a thing when people started building houses around our antenna sites, and we wanted to be in the center of population. So we made a single tower, put a bunch of stations on it. It solves the problem. Instead of having 10 or 12 towers in the landscape around us, we have one tower, a super tower that does a lot. So number one, the FM antennas are at the very top, and it's 2 antennas combined. 10 radio stations now broadcasting that, give great coverage to the market. It's super coverage, actually. So
Welcome. I'm here with Dave Kilpatrick, and he's kind enough to Yes. Well, here give we us a are look. in front of the old Channel 7 transmitter. This is the one that was to air right up until 9 a.m. on December 3rd last year. A red letter day. It was. Oh, was it a sad day? It was mixed emotions. It was saying goodbye to the past, but also saying, acknowledging that technology changes, more efficient ways of doing things come along. And this is all this huge amount of rack in here is the old just Channel 7. Just Channel 7, yeah. Just Channel 7, because there's different racks for each channel. There are different transmitters for the other analog channels, which are also off, and the digital ones as well. And you work for TX Australia. Yes. And you're actually a private company. We are a private company that service the commercial broadcasters 7, 9, and 10. Right. Yeah. Okay. But there is other gear here because this Artarmon transmitter. This is a fairly significant tower in Sydney because it also handles digital radio and some analog FM radio, some mobile phone cell towers, and other miscellaneous services. And all the channels, all the TV channels, all ABC, the TV channels, SBS. ABC, SBS, 7, 9, and 10. Yep. The only one we don't handle is the community TV channel, which Right. comes from Gore Hill, up near the TAFE. Got it. For those living in Sydney. Yep. But this is not the only transmitter in Sydney. It's part of a network of transmitters. That's right. We have smaller transmitters dotted around Sydney to fill in various pockets that the coverage of the main site here doesn't fill in. And we added some more last year because of the switch off of analog. There were pockets where analog could cover, but digital couldn't. So we added some extra little infill sort of transmitters to help fill in those areas. And they get a signal feed from here? From here. Via what mechanism? Basically, they have an internal set-top box. Oh, right. Okay, so they just pick up the weak signal. They pick up what but because it's on top of a hill or a mountain, got it. Bit of elevation will make sure it gets a great signal. Got it. And then it'll pick that up, demodulate it, and then remodulate it onto a new frequency, transmit it out. Generally on UHF. Right. I take it slightly better than a set-top box from Dick Smith, though. Slightly better, but when you, believe it or not, when you actually get down to the core of it, it does use the same NXP/Philips, of course, silicon on chip digital tuner. Yep. Yeah. Got it. But with a lot better RF front end protection. There's some preamps and attenuation and other bits and pieces that help make it work properly. And this is all powered off? This is all off. This is all stone cold. Yep. And we can tear it down and check this out, folks. We have all of the original documentation for it as well, which I'll be able to take back to the lab. Not all of it, but certainly take back some schematics and stuff like that. So that's all the original schematics, service documentation, testing, commissioning, all that sort of. It still has that smell, old electronic smell. Yep. That smell of the past. And there's stuff in there dating from the 80s we saw before. Well, why don't we start our teardown? Yeah, let's have a look. I'll let you be the guide, but all right. Let's start with this plate down here. And that's made in Japan. Made in Japan in, I can read that from here, June 1981. Yep. Nippon Electric Co., of course, is NEC. So, yep, as most of the gear here is NEC made. NEC were a very popular supplier of transmitters from the sort of mid-70s right through until the current day. How many transmitter racks? So there were 3 of these cabinets, or 3 of these transmitters. So they have sort of 3 doors each. The reason for that was when this was installed in the 80s, this was it. This was the only transmitter they had. Right. And they needed extra redundancy in case there was a problem with one. There was always another one sitting on standby ready to take over. So essentially one of these could be a transmitter on its own. Yep. 5 kilowatt transmitter. 5 kilowatts, yep. Analog. Yes, which is different to digital. Yes. Analog works on peak power. Yes. And the digital power is measured in an average fashion. Right. Yep. And were they automatic switch over on the 2 transmitters? Yes. If one failed? Yep. Right. There's a control rack up the end, which we'll show you, that could either automatically or manually select the required transmitters to go to where. Got it. And all the switching for the input and output was done automatically.
In days gone by, there would be an operator here to switch it off at night or switch it on in the morning. Nowadays, with computer control and remote control, practically you could do it from your iPhone or your tablet halfway around the world. So they could have switched all this off by some. They could have switched this off in Melbourne. In Melbourne with via their remote control. Via their remote control, but that's not as fun, is it? Agora são 18 horas, 15 minutos. A gente lembra os amigos dos pontos de encontro dos radioamadores. Vamos lembrar, então, de Hermelino Matarazzo. Quem não conhece, anota o endereço. Parque Municipal, Hermelino Matarazzo. Domingo sim, domingo não, acontece o encontro de radioamadores. Tá, então, próximo encontro agora, dia 11 de dezembro, ok? Não amanhã, o próximo domingo. Ok? Amanhã não teremos, no próximo domingo, dia 11, teremos encontro de radioamadores. Hermelino Matarazzo, endereço. Parque Municipal, Hermelino Matarazzo, Rua Abel Tavares, 1542, primo, quinto, quarto, segundo. Anotado aí? Todos podendo participar, não só radioamadores, corujas, PX, simpatizantes do hobby, todos convidados, ok? Outro ponto de encontro que nós temos é no Pacaembu. Pacaembu, toda segunda-feira à noite, às 19h30 em diante. Também para todos os amigos. Tranquilo? Segunda-feira à noite, 19h30 em diante, Pacaembu. Bem ali em frente ao estádio, no estacionamento, ok? E vamos em frente. Já tivemos aula número 39 de CW. Quem perdeu, pega na playlist. E qualquer dúvida, dá um alô pra gente, ok? E vamos em frente. 18 horas 17 minutos. Oportunidade com boa noite. Adjuster. Hybrid and phase adjuster sounds impressive. Well, its job is to take the exciter, which is the piece of gear that actually makes the RF, which we'll have a look at soon, and it splits it and switches it and directs it into the appropriate transmitters as required. All right, let's have a look. Oh, look at this. Coax running everywhere. And these, check these out. These are RF coaxial relays. You'll notice that there's a relay contactor down in there, and you'll see a little plastic shaft coming out of the RF switching can there. So that relay is just sitting there on its own and pushes the contactor of that. Can I push that in? Yeah. There we go. Oh, there we go. That pushes that in, and that's just an RF switch. So this is one very complicated RF switching box, pretty much. Yeah, custom made, I would think, for this type of installation. May have even been slightly customized for this. X-Ray, Xingu Uruguai, PY2EXU, boa tarde. Ô, Sérgio, boa tarde, hein? PY2 Sierra, Hotel Índia. Um grande abraço, tudo de bom, Sérgio. Como que tá o amigo aí? Tudo em paz, tranquilo? Aqui tudo em paz, tranquilo, tá bom, Sérgio? PY2 Sierra, Hotel Índia, tudo de bom, adiante. Ok, QSL total, Paulo. Desculpa, que eu engasguei. TKS Telecom Teste. Não, tá tudo bem, vai tudo bem. Cada dia é uma novidade, cada dia é um aprendizado. E assim a nossa vida é uma roda gigante. Os seus altos e baixos, mas está tudo na santa paz. Estava acompanhando o jogo aí, acabei pegando no sono, não... Só vi a Yasmin falando, pai, Brasil perdeu. E eu falei,
O Paulo deve estar na rodada já. Eu e o como de sempre. Positivo. PY2EXU Serra, Hotel Índia, PY2 Europa, Xingu, Uruguai. 20 graus lá em Sorocaba. E uma chuvinha, né, o Clóvis? É isso aí. Quanto ao futebol, coisas do futebol, né, Sérgio? Eu não ligo muito para futebol, não, hein? Se é o meu time, se é o Brasil, nunca liguei muito para futebol, ok? Tanto que eu tô aqui na rodada, né? O pessoal tava vendo o jogo, eu tava na rodada alto-falante. Né? Pra você ver como eu sou vidrado em futebol, né? Muito, né? Muito. Então tá aí. Maravilha, Sérgio. O importante é saúde, né? A gente estando com saúde, o resto dá um jeitinho, né? Tá aí. O Brasil perdeu, mas os brasileiros estão aí. Apostos. É ou não é, Sérgio? PY2 Serra, Hotel Índia, adiante. É muito bem dito, muito bem esclarecido, né? Independente de ganhar ou perder, a rotina segue. Poxa, Paulo, pensei que ia levantar minha estação de 11 metros amanhã e a minha antena de VHF, hein? O tempo não ajuda, rapaz. O tempo não ajuda, hein? Tá tudo prontinho aqui, a estação, tudo ligado, conectado. Soldado estanhado aqui, mas o tempo não ajuda para andar no telhado, hein? Acho que só lá para janeiro mesmo, hein? Mas vai tranquilo, né? É o que eu falo, rádio amador é devagar e sempre. Tá bom, Sérgio. Não tenha pressa, hein? É chuva, às vezes lá um incômodo, né? Como que você teve aí aquele probleminha estomacal, né? Enfim, é um sono merecido, né? Uma descansada aí. É bom, é bom. E faz amanhã, faz depois, né? Primeiro a saúde e depois o rádio, não é? Bom, deixa eu abrir espaço aí para os amigos. Mais alguém? Ok. Ninguém adentrou. Então deixa contigo, Sérgio. E falando em antenas, né, quem está aí com a gente é o Clóvis, lá por Sorocaba. Quem sabe, né, Clóvis? Logo, logo, tá me acertando os ponteiros, hein? É ou não é? Clóvis está ali, tá namorando, viu, Sérgio? Tá namorando os rádios, está ali flertando as antenas. Uma hora sai o casório, hein, ô Clóvis? Uma hora sai o casório, hein? É ou não é? É. Aí teremos mais um rádio amador, viu, Sérgio? Ele está só observando, né, o Clóvis? Só observando. Bom, PY2 Serra, Hotel Índia. Adiante. Ok, que é SL Total, Clóvis. Boa tarde, um abraço aí pro Sorocaba. Não sei se é provício da minha cópia, mas seja bem-vindo aí no radioamadorismo. É que eu costumo falar, quem toma a primeira vacina de RF nas veias não esquece mais. Esquece o tempo que passar, mas sempre tá com aquilo. E eu vou confessar pro amigo aí que eu tô bastante ansioso, viu, Paulo? Bastante ansioso aqui. A torre comprada, tudo comprado. Frequencímetro ligado, VR ligados, tudo ligado. Até o conector que vai no rádio está soldado na ponta do cabo. Só levantar, mas o tempo não ajuda. Eu estou bastante ansioso para voltar para os 11 metros. Eu tomei a minha primeira... Eu fui apresentado para o PX em 1980, foi pelo Euclides quilo até o quilo, hein? Já reportei essa história. Ele tinha um chevetinho vermelho e aquela antenona no para-choque, e ele tinha um megafone no paralama do chevette. Tipo aqueles caras que vendem na rua, sabe? Aí ele pegava, ligava o pé do PX e ficava falando. E aquilo chamou a atenção, ele que me apresentou o rádio. Aí depois de um bom tempo, eu desativei a estação com 5 anos depois. Essa história eu já
comentei, mas quem toma a primeira vacina, quem é apresentado o RF, passa o tempo passar, ele volta. Eu voltei para os 11 metros lá no caminhão e agora estou no VHF, tirei o 11 metros do caminhão, coloquei no VHF no caminhão e coloquei 11 metros aqui em casa. É muito bom. Aos pouquinhos a gente vai subindo degrau por degrau. Deixo contigo aí, Paulo. Prossegue que eu estou na rodada aqui, último do parafuso aqui. Positivo. PY2EXU Serra Hotel Índia. Sérgio, como sempre, um sinalaço, o áudio muito bom. Pelo menos a estação de VHF está redondinha, né, Sérgio? Mas logo, logo já sobe a antena, já monta também a de 11 metros, onde nós começamos, né? Onde eu comecei, você e tantos outros amigos, né, Sérgio? Saudoso 11 metros. Banda legal, quanta gente tinha lá nos 11 metros, hein? Nossa. Só numa equipe que eu fiz parte, ó, Sérgio, eram quase 60 membros, hein? Isso só daquela equipe que a gente foi convidado, ok? Fora mais um mundaréu de gente que tinha fora, né? Da nossa equipe, era muita gente, muita gente. Bom, as frequências lá estavam sempre congestionadas, né? Muita gente ali, uma rodada em outra, e tinha caça-raposa, tinha um monte de atividade, tinha um ponto de encontro também aos domingos, que eu ia direto, ok? Muito bacana. Um dos encontros, você conhece a QPC, né, o Sérgio? Então, a Avenida do QPC, não, Avenida QPC, né? Avenida QPC, Casa Palma, bem em frente tinha um espaço bem grande, ok? Aos domingos tinha lá uma feira, né? Feira comum, né? Aquela feira que tem aos domingos. Só que o espaço era bem grande. E tinha um canto ali que o pessoal se reunia, ok? Então eu ficava lá conversando, tinha bem do lado de uma barraca de pastel, hein? E o pessoal ficava no papo ali, levava a rádio, estacionava os carros, ok? Eu não tinha carro, né? Eu tinha bicicleta. Tinha 15 anos, né? O que um moleque de 15 anos ia fazer lá, né? Ia bisbilhotar, viu, Sérgio? Ia lá de chinelo, bermuda e a minha bike. Aí todo domingo tava lá, hein? Batendo papo com os amigos e tal. E de lá que surgiu o rádio, ok? Primeiro radinho lá de 11 metros, Cobra, foi desse ponto de encontro. Tá bom? Quanta gente, hein? Nossa. Era um mundaréu de gente, mas era super bacana, hein? Bom, mais alguém na frequência? E quando tinha que participar ali do caça-raposa, ô Sérgio, ia de carona no carro dos outros, hein? Porque de bike não dava, né? Minha bike não tinha rádio, não tinha nada. E eu ficava para trás, né? O pessoal ia de carro, ia pedalando, eu tava frito, né? Aí alguém falou, ó, deixa a bike lá em casa e vem no carro com a gente, né? Falei, tá bom, né? Aí ia para cima, para baixo e participava das brincadeiras, né? Mas era muito, muito bacana, hein? Pelo 2 Sierra, Hotel Índia, adiante. É umas épocas saudosas, hein? Umas épocas aí que não volta mais. Ah, só pra você ter uma ideia, eu costumo falar que naquela época era 40 canal, pouco 60 canal, né? Aí depois começou o pessoal a fazer o escamento para 105 positivo, 15 negativo. E naquela época faltava canal. Falava que tinha estação mais poderosa, mais forte, né? Um em cima do outro, aquele canal 5, AM, taxista. Hoje já tem muitos canais para poucos radiooperadores. É 200 e tralala canais que tem aí. Você roda aí de 1 a 40. Desculpa. Você vai achar uma rodada ali ao grupo do Maria Bonita. Um grupo tem ali o outro. E só sobra canal, hein?
pessoal ultimamente só tá falando em banda lateral, pelo que eu tenho corujado aí, o pessoal só tá falando em banda, não tá falando mais em AM. E eu fiquei bastante entristecido, o impacto que eu tive foi quando eu voltei para os 11 metros e fiquei sabendo que a Itália 1000 lá na Ribeiro de Lima tinha acabado. Sargento Vieira, eu bati a carteirinha ali. O prédio da RAF de Cupom ali, eu bati a carteirinha ali. Fiquei bastante entristecido. Aí depois que eu vim a saber qual que foi o fim da RAF de Cupom, né? E também não tem nem expectativa de voltar. Eu falava com a Itália 1000 frequentemente para reportagem de sinal. Ali era um prazer falar com eles, ficava na coruja ali. Mas enfim, é isso aí, os dias passaram, hoje a tecnologia está muito avançada, SDR para cá, pessoal tudo no satélite, na bolinha, né? E a gente, se não aperfeiçoarmos, vamos ficar para trás, né? Tá bom, Paulo? Deixo contigo aí, PY2EXU, PY2EXU, Xingu, Uruguai. Tô dando um câmbio meio longo, para ver se o rádio não está esquentando. Eu coloquei uma ventoinha em cima dele aqui e não está esquentando. Tá bom, Paulo? Adiante. Ok. PY2 Sierra, Hotel Índia. Amigo Sérgio, 18 horas 31 minutos. Deixa eu abrir espaço aí para os amigos. Mais alguém na frequência? Ok. Ninguém adentrou, a gente prossegue. Eu conheci o Vieira também, tá bom? Tinha carteirinha, ganhei um adesivo, cartão QSL deles. Um belo dia eu falei, vou conhecer lá, não conhecia, né? Sempre falava com eles também. E um dia passei lá na Estação da Luz, ele era quase em frente o Batalhão da Rota, não é isso? Se eu não me engano, se era bem em frente, era bem perto, né? E fui lá, conheci o Vieira pessoalmente, ganhei lá um QSL, um cartão, um adesivo, enfim. E a carteirinha, né, seria como se fosse associado, vai. Né? Teria a condição de chamar eles pelo rádio, uma necessidade, né? Bacana, né? Bem bacana. E o Vieira estava sempre aí com a gente na rodada alto-falante, viu, Sérgio? Ele mora ali perto de Interlagos, tá bom? Então, vira e mexe, ele tá no rádio aí com a gente. Tá sumido, né? Tá sumido, faz tempo que não passa na rodada alto-falante aqui, ok? Mas vira e mexe, tá aí com a gente, batendo papo. É isso aí. Sabe que o meu rádio eu nunca mexi, hein? Meu primeiro Cobra, ele era original, 40 canais. Aí o pessoal esticava, né? Um monte de canais para cima, um monte de canais para baixo. Lá no Ramon, na UF Green. A UF Green, do lado do Colégio Arquidiocesano, ok? Ali cruza Domingos de Moraes. Né? Eu fui lá para consertar a rádio, mas mexer no rádio, eu nunca mexi, viu, Sérgio? Então, era talvez um dos poucos, né, que não tinha o rádio esticado, ok? E potência também, né? Não mexia na potência. Meu rádio tinha 4 watts e 40 canais. E ficou assim, né? E ficou assim muito tempo. A vantagem é que eu tinha banda lateral, né? Então, fazia a rodada da noite em AM e fazia lá uns bate-papos em banda, uns DX também em banda lateral, ok? Era bem legal. Ó, o Aldinei aí. Boa noite. Grande abraço, tá bom, Aldinei? Papa Uniforme 1, Romeu, Alfa, Rio de Janeiro 1. O senhor também falou nos 11 metros ou não? Eu acho que sim, né, Aldinei? Quem que não fez 11 metros, né? É muito difícil, né? Normalmente, grande parte dos radioamadores do planeta, não só no Brasil, né? Radioamadores do mundo inteiro começaram lá nos 11 metros, né, o Sérgio? E é bom, né? É bom que você vai fazer aquela escadinha, né? Vai dos 11 metros, vai para o radioamadorismo, vai conhecendo melhor o radioamadorismo, né? Tem que ser, né?
Eu sempre falo, né, se eu não tivesse sido PX, eu seria um radioamador pela metade, viu, Sérgio? Mas para você falar que é um radioamador mesmo, tem que ter passado lá nos 11 metros, já não é? Tem que ter feito o batismo lá nos 11 metros. PY2 Sierra, Hotel Índia adiante. Ok. Eu mesmo, depois que eu fiz a prova lá, até achei interessante, porque tá demorando para sair as provas, né? O resultado sai na hora. Mas as letrinhas tá demorando. Aí eu tenho um contato aí, intermediário aí, ele deu uma certa força aí, um certo incentivo. Eu com uns 15 dias que eu fiz a prova, saiu a letrinha. Aí eu tinha escolhido PY2, Santiago, Hotel Santiago. A primeira opção para colocar o indicativo seria PY2SOS. Aí a Anatel não liberou. Aí a segunda opção foi esse aí, PY2SHI. Aí depois que eu com as letrinhas, rapaz, eu falei, vou tirar por tirar, só para saber o meu QI, né? Minha alta capacidade. Porque nos anos 90 eu adentrei para fazer as provas, mas eu desinteressei, desencanei, entendeu? Era até prova presencial na Anatel. A Caçamaco, eu vou me ocupar com isso aí, não vou... O não, sabe a palavra não? Eu não tenho capacidade, eu não tenho isso, aquilo, aquilo. Aí um belo dia aí que eu coloquei o PX no caminhão, aí eu encontrei o Euclides, aí ele pegou e falou, por que você não tira não faz para VHF? Que agora é prova online, é fácil. Aí eu fiz a prova. Arrumei esse intermediário aí que eu conheci. Cara super bacana também. Aí ele me incentivou. Aí eu fiz e sempre com a negatividade. Não vou passar aí. A hora que a atendente da Anatel lá pegou e falou, seu Sérgio, o senhor passou com 95% de porcentagem, né? Eu me emocionei, cara. Eu peguei, com 15 dias saiu a letrinha, e depois que saiu a letrinha eu não tinha comprado o VHF ainda, entendeu? Aí eu tava nos 11, eu falei, quer saber uma coisa? Todo o Euclides falou pra mim assim, rapaz, agora você é radioamador, negócio de PX pra lá, você tem que saber que você é qualificado, você tem capacidade. Falei, bom, vou montar uma estação de VHF. Aí montei o VHF. Peguei uns 2 ladinhos aí, problema, tomei na cabeça aí. Peguei, levantei essa antena e gostei da coisa. Aí tô aí, fazendo amizade com poucos, que pode se considerar. Entrou em modo de segurança aqui e não esquentou, hein? Bacana, hein? Ficou bom. E é isso aí. É o TOT, tá bom, Sérgio? Provavelmente cortou a sua transmissão, ok? Aí você precisa desabilitar o TOT. Ele deve estar travado em 2 minutos e meio, 3. Tá? Normalmente o pessoal põe o TOT por conta dos repetidores, tá bom? Tem que entrar no menu, desabilitar e você fala à vontade. Toda vez que toca esse barulhinho, tua transmissão apaga. Ok, Sérgio. Some portador, some o áudio. Então você pode desabilitar essa função. Mas se você usar muito o repetidor, deixa, né? Se você está sempre num repetidor, no outro é bom que ajuda, né? Você não derruba o repetidor e o rádio te avisa, deu 2 minutos, 2 minutos e meio, né? Bom, mais alguém na frequência? Mas grande parte dos amigos pensam, né, que é um bicho de 7 cabeças, né? Foi o exame para radioamadorismo, né, Sérgio? E você consta, você mesmo, né? Você mesmo punha fé, né? Aí você deu uma lidinha lá na apostila, né, no simulado, fez a provinha e passou com 95%, é uma média boa, né? Praticamente acertou tudo, né? Talvez uma questão só que você errou, né? De todas aí, de 40, né? De 20 de legislação e 20 de técnica e ética, errou uma só, né?
Então, você passou de uma média muito alta, muito, muito bom. 95% é espetacular, né? Excelente. Mas é pena, né, que o pessoal pensa exatamente dessa forma, né? Que é um bicho aí de 7 cabeças, né, Sérgio? Você vê, você foi para cima, deu uma lida lá, estudou, fez a prova e passou, né? Então, não é assim tão um bicho de 7 cabeças, né, Sérgio? PY2 Sierra, Hotel Índia adiante. Ok, que é SL total. Até quero esperar a contestação novamente. Não, mas assusta, hein? Aí depois que você faz, aí você fala pros amigos, não sei incentivo, fala, não, é fácil, é fácil. Gozado, interessante, hein, Paulo? Coloquei a ventoinha aqui que eu coloquei os rádios na bancada aqui. Primeiro eu te falei, tá o VHF. Do lado do VHF tá o frequencímetro, do lado do frequencímetro tá o VR95. E no VHF eu coloquei uma fonte, coloquei uma ventoinha. Bem caprichado aqui, que nada que estrague o rádio, que marque o rádio. E não tá esquentando aqui, por isso que passou os 2 minutos aí e não esquentou o rádio. Não, mas hoje se eu puder incentivar, eu incentivo. Tanto é que a Yasmin quer ser radioamadora, hein? A Yasmin tem 12 para 13 anos, eu levo a feirinha de Emelino Matarazzo quando há possibilidade. E ela está bastante entusiasmada aí. Qualquer dia desses aí eu vou pedir até sua permissão para trocar um QSO com você aí, amigavelmente, para ela pegar mais gosto ainda. PY2EXU Xingu Uruguai, PU2SHI. Positivo. Não, tranquilo. Pode pôr lá no rádio, a gente conversa. Tá, e outra coisa, né? Com a sua autorização, né, do pai ou da mãe, né? Quando é menor, pode ser radioamador também, tá bom? Caso dela, radioamadora, né? Então pode, ok? Menores de 18 anos, com autorização do pai, da mãe, tranquilo, né? Pode ser radioamador ou radioamadora, sem problemas. Tá bom? Bacana, né? Bacana que ela goste aí. É bom que a estação vai ser usada pelos dois, né, Sérgio? Você fala um pouco, ela fala outro pouco. Né? Aí vai ter que tirar no par ou ímpar, hein? Ela fala, hoje é meu dia, pai. Aí o pai fala assim, não, hoje é meu dia, hein? Não, é meu dia. Então vamos lá no par ou ímpar, hein? Vamos tirar no par ou ímpar, no palitinho, né? Fazer um acordo aí de, né? Uns um dia, outro dia. Isso aí, legal, bacana, hein? Bom, mais alguém na frequência? E agora só falta levantar a antena, né, Sérgio? Lá de 11 metros. Bacana. Muita gente deixa as duas, né? Eu fiquei com as duas estações muitos anos, né? Porque eu comecei nos 11 metros. Aí, com 18 anos, eu vim para o radioamadorismo, ok? E sabe que eu fiz a prova, Sérgio? Não tinha rádio. Tá? Eu já era radioamador, né? Então o pessoal lá nos 11 metros ficava me enchendo, né? Falava, pô, mas você é radioamador e não está falando lá nas bandas do radioamadorismo? Seria indicativo, mas estou sem rádio, né? Rádio que é bom, negativo. E grana, né, Sérgio? Era moleque, né? E grana para o moleque comprar um rádio aí de HF ou de V, de U, né? Demorou uns bons meses, hein? Até eu ter uma grana para comprar o primeiro rádio, olha, demorou um tempinho, viu? PY2 Sierra, Hotel Índia adiante. Ok, Paulo, desculpa a demora aí. A Adriana chegou aqui para desgustar uns bolinhos de bacalhau. Se o meu estiver servido aí, tá mandando seus sinceros cumprimentos a você, a sua pessoa, a todo o seu QTH. Paulo, deixa eu entrar num detalhe aqui com você. Queimou a fonte do monitoramento da residência aqui. A fonte é 12 volts com 5 amperes. Eu posso colocar outra fonte aqui acima de 5 amperes, não posso ultrapassar a voltagem de 12, né? Positivo. A tensão sendo a mesma e a corrente no mínimo igual, tá bom. Outra fonte, por exemplo, para 5 amperes. Essa outra fonte que você vai pôr no lugar, 12 volts, igual, e a corrente acima de 5 amperes, não tem problema, ok? Se for 8, 9, 10, 15 amperes, não tem problema, porque vai consumir perto dos 5, provavelmente a fonte era para 5 amperes, mas o consumo devia ser menos.
4, perto do 5, né? Ou consome mesmo 5 amperes e a fonte, né, até dá um pouco mais, mas é isso mesmo, tá bom, Sérgio? Sendo a mesma tensão e a corrente sendo igual ou superior à da outra fonte, ok? PY2 Sierra Hotel India adiante. Ok, é que eu tava com vontade de ligar ela na fonte do chaveado aqui dos rádios. Não vou fazer isso não. Ficamos sem monitoramento hoje o dia inteiro em casa aqui que não funcionou. Não funcionou. Ficamos sem monitoramento da residência aqui, pensando que era a fonte. Não, acho que não é a fonte. A Adriana colocou aqui e não funcionou. Pô, vai entrar aqui a RX aqui que ela tem que mexer na mancada. Aí daqui a alguns mics, aí uns 10 mics, se você tiver aí, eu volto a conversar. Peço minha liberdade aí que ela vai ter que desligar o equipamento aqui para mexer, tá bom? E Y2EXU Racing Uruguai, PY2SHI. Ok. Também recomendações aí para ela, obrigado aí pelos votos. E quanto ao bolinho de bacalhau, uma hora a gente come, hein? Deixa estar, né, Sérgio? Deixa estar. Pode comer, come a minha parte aí, não tem problema, hein? Tá bom, vai lá e libera a mesa para ela, hein? É ou não é? É, deixa lá. Fazer o que tinha que fazer aí, né? Estudar alguma coisa, né? Tá bom, Sérgio, te aguardo aí. Bom, são 18 horas 46 minutos. Lembrando, já tivemos aula de CW, hoje aula 39. Quem perdeu, pega na playlist CW, aula 39, ok? É o mesmíssimo conteúdo. Tá? Cada aula que eu passo aqui e falo o número, tá? Quem perde vai na playlist, é o mesmíssimo conteúdo. Tá? São 50 videoaulas e você acompanha aí paralelamente com a gente. Tá? Quem não puder fazer aí nos horários da rodada, vai começar um curso agora em janeiro, ok? Dia 2 de janeiro, segunda-feira. Caso você não possa fazer com a gente, vai na playlist, ok? Você escolhe aí seu melhor horário e faz o curso aí na boa, tá bom? Depois uma hora a gente fala aí com detalhes aí desse curso, número de turmas, horários, ok? A playlist, né, como que você faz revisão de aula, ou tira dúvidas com a gente, em qualquer lugar do planeta, em qualquer lugar do planeta, hein? Tranquilo? Que tem internet, né? Tem internet e você acompanha aí a live diariamente. Tranquilo? Então vamos em frente. Oportunidade com boa noite. Hotel Bravo 9, something Alpha, 595. Okay, said Alpha, Alpha. Okay, 595, thanks, 73 Lima, Papa Lima. Lima 4. Oscar Tango 6 Mike, 595. Oscar Mike 0 Echo Tango. Alright, Hotel Golf Alpha. Like
Potato Delta, Victor Delta, contact. Charlie. Oscar Echo. Oscar November 4, Charlie. Charlie. Oscar November 4, Charlie. 014, Charlie, 5921. 5914. Thank you, Kjorvin. Radio Norway 4, Whiskey Alpha, 5921. Roger, 9K98. Oscar Hotel 8, Whiskey Romeo, 5921. Thank you, Kjorvin, 9 Kilo 9 America. Oscar Mike 0 Echo Tango. 9K9 Alpha. Sugar 5 again. Echo Sugar 5 Radio Italy Mike. Echo Sugar 5 Radio India Mike 5921. Oscar Mike 0 Echo Tango. 5 Radio India Mike 5921, okay? Thank you, QRZ 9K98. Oscar Mike 0 Echo Tango. Limit 2 Gulf Delta 5921. Roger, 9 Kilo 9 America. Oscar Mike 0 Echo Tango. Actually Kilo 4. Mike Tango Florida 5921. Thank you, QRZ 9K98. Oscar Mike 0 Echo Tango. Oscar Mike 0 Echo Tango. Florida. Fox 4 India, Fox. Sugar 9 Charlie. Bravo 2 Mike 5915. Thank you, Echo Sierra 9 Charlie. Whiskey 2 Juliet Victoria 5915. 595. Thanks, Echo Sugar 9 Charlie. Whiskey 1 Charlie. Bravo, Nancy. Again? Contest, 0.6 Tango, contest. United Tango 3 Echo Victoria. United Tango 3 Echo Kilo 5914. Echo Victoria 5916. Thank you, Mike 6 Tango. November Delta. November Delta. Yankee Oscar 3 November Delta 5914. Thank you, Mike 6 Tango. Oscar Mike 0 Echo Tango. Oscar Mike 0 Echo Sierra 5914. Negative, this is Oscar Mike 0 Echo Tango 5915. Oscar Mike 0 Echo Kilo, Roger. Negative, the Tango on the end, over. Oscar Mike 0 Echo Tango 5914. Thank you, 5915. Thank you, Mike 6 Tango. Sierra Victor 3. 9 Alpha again. 9 Alpha again. 9 Alpha 6 Zulu 595. Thanks, Alpha 3 Bravo. Sugar 53 Echo Alpha 595. Thanks, Alpha 3 Bravo. CQ contact. A Delta Juliet again. Houston Nancy 9, Delta Juliet 595. Roger, 5. Houston Papa. Papa Hotel 1 Victor 595. CQ contact. Alpha 3 Bravo. Echo Whiskey 1 Italy. Thanks, Alpha 3 Bravo. Oscar Mike 0 Echo Tango.
LEGISLA. Radio Charlie 5 Alpha, 595. 5916. Alpha, Alpha 3 Bravo. Oscar Mike 0 Echo Tango. Who's the Echo Charlie? Oscar Mike 0 Echo Tango. Oscar Mike 0 Echo Tango 5905. Thank you. You're 5915. Also 20 Roger, Roger, Yankee Lima 2, Bravo, Japan. Executant Yankee Lima 2, Boston, Julia, Yankee Lima 2, Bravo, Japan. Delta Lima 5 Radio Mike Hotel 5915. Roger, Yankee Lima 2, Bravo, Japan. Oscar Mike 0 Echo Tango. Oscar Mike 0 Echo Tango 5915. Thank you. Also 5915. Roger, Yankee Lima 2, Bravo, Japan. Thank you. QRZ, Kilo Victor 2 Kilo. Echo Alpha. Golf Echo Alpha. Again. Agora são 18 horas, 56 minutos. E a gente lembra os amigos que em janeiro, começando mais 7 turmas, ok? Quem quiser fazer promoção classe B, pode fazer com a gente aí os cursos, ok? Como o curso mais procurado é o de CW, telegrafia, então ele sempre começa na frente, ok? É sempre o primeiro curso na primeira edição, na segunda edição, e na playlist também, né, o número 1 aí dos amigos. Então vai ser o seguinte, essas 7 turmas vão se dividir da seguinte forma. Segundas, quartas e sextas, primeira edição, 5 horas, turma número 1. Depois, segunda edição, 17 horas, também segundas, quartas e sextas, turma número 2. Depois, terceira turma, terças, quintas e sábados, primeira edição, 5 horas, turma 3. Quarta turma, terças, quintas e sextas, 17 horas. Quinta turma, deficientes visuais, aulas de segunda a sábado. E a sexta turma, aulas de segunda a sexta, segunda edição, 17 horas, ok? A turma número 5 e número 6, somente para deficientes visuais. Tá? Qual a diferença? É que os amigos deficientes visuais fazem uma aula a mais, ok? Demais amigos, 3 aulas por semana. Amigos deficientes visuais, aulas de segunda a sábado. Tá? Tem a redundância. Então, ele vai ter aula na segunda, na terça é como se fosse uma revisão dessa aula, ok? Quarta-feira uma aula, quinta, repeteco. Sexta-feira outra aula, sábado, repeteco, ok? E funciona, né? A turma para deficientes visuais é recente, né? A gente começou aí coisa de uns, acho que nem 4 anos, 3 anos e meio, ok? Mas tem dado bons resultados, né? Grande parte dos amigos tem conseguido, né? Eles dão retorno, falam que fizeram um curso, conseguiram ir para a classe B, ok? Então, bacana, né? A gente fica contente que pode ajudar. A metodologia é a mesma, porém, a estratégia é diferente. A gente trabalha com visualização mental, ok? Enquanto você que enxerga tem o caderno, a caneta, eles não. Né? Eles é tudo ali a nível de visualização mental. Eles vão estar fazendo a aula e visualizando mentalmente o caractere, ok? Então, é uma pegada diferente, mas funciona, a grande parte tem tido êxito e conseguido passar para a classe B, que é o que importa. Tá bom? E a 7ª turma, começando na playlist. Né? Para quem não pode fazer nos horários da rodada, ok?
escolhe, né, um horário aí nessas 24 horas por dia e faz via playlist. Tá? Lá no canal tem as 50 videoaulas e qualquer dúvida também esclarece aí com a gente. Na primeira edição, na segunda edição, via radiofrequência ou via internet na live, ok? Em qualquer lugar do planeta você tira dúvidas com a gente e faz o curso aí numa boa. Tranquilo? Agora são 19 horas. Oportunidade com boa noite. Roger 5914. Radio Alpha 9 Alpha Papa. Instrument selected. Oscar Mike Zero Echo Tango. Oscar Mike Zero Echo Tango. Thank you, you're 5915. Who's number 9? Oscar Mike Zero Echo Tango. Oscar Mike Zero Echo Tango. Oscar Mike Zero Echo Tango. Okay, Kilo Charlie 1, X-ray, X-ray. Zulu Delta. Okay, Queen 0, Italy Delta 595. Ciao, KC 186. Oscar Mike Zero Echo Tango. Fox 2 JD, Big Signal 595. KC 186. Oscar Mike Zero Echo Tango. Mike 0 Echo Tango again. This is Oscar Mike Zero Echo Tango. OM 0 Echo Tango, thank you, 595. Thank you, 5915. Ahoy, KC 186. Kilo Charlie 1 X-ray. 595. Kilo 3 United America. Delta, Juliet Delta. 595. 984 Alpha Alpha 595. Thank you, Kilowatt 3 United America. Oscar Mike Zero Echo Tango. 93 Echo India Yankee 595. 73 Kilo 3 United America. Oscar Mike Zero Echo Tango. YC58 595. 5 Alpha 595. Yankee Tango 5 Alpha 595. Very good, thanks. Kilowatt 3 United America. Oscar Mike Zero Echo Tango. HA5 Papa Papa 595.
Oscar Mike 0 Echo Tango. November 2 Sugar Radio contest. Delta Lima 7 Alpha November 595. November 2 Sugar Radio. Oscar Mike 0 Echo Tango. Oscar Mike 0 Echo Tango 595. Thank you, 5915. November 2 Sugar Radio. Thank you, QRZ. Delta, request on my 5911. Okay, my call is Papa Yankee 3 Zulu Zulu. 72 again. Oscar Mike 0 Echo Tango. Papa Alpha 2. Okay, Papa Alpha Unit November Hotel 5911. Thank you, QRZ. Oscar Mike 0 Echo Tango. Oscar Mike 0 Echo Tango. Zulu. Echo Alpha 5 Whiskey Zulu 5911. 73 QRZ. Oscar Mike 0 Echo Tango. QRZ Papa Yankee 3 Zulu Zulu. Oscar Mike 0 Echo Tango. Oscar Mary. Oscar Mary 0 Echo Tango. Oscar Mary 0 Echo Tango, is that okay? Yeah, that is correct. 5915. 5911, thank you, QRZ. November Tango. Tango Echo X-ray 5905. Thank you, Kilowatt 5 Zulu Delta. Oscar Mike 0 Echo Tango. Tango. Italy Kilo 2, Mexico, thank you. Kilowatt 5, you're 5905, Kilowatt 5 Zulu Denmark. Oscar Mike 0 Echo Tango. Oscar Mike 0 Echo Tango 595. Thank you, 5915. Thank you, Kilowatt 5 Zulu Delta. Agora são 19 horas 9 minutos. Quem acompanha a rodada alto-falante pela internet, no YouTube, está vendo uma torre e a montagem de um rotor, ok? Essa peça que está acima do rotor, tá, vai ter a função de suportar todo o peso do cano e as antenas, ok? Com esse rolamento, né, você preserva e aumenta a vida útil do rotor, ok? É bem legal. Eu já tive essa peça nas torres, né, quando, né, operava em HF. Hoje não precisa, né, porque a antena vertical não pesa nada, não usa rotor. Então, são duas coisas que eu não uso hoje na minha torre,
rotor e essa peça, né, com rolamento, ok? Mas para quem faz HF, tem algumas antenas de HF, mais vertical ali em cima, enfim, né, e mais o cano, tudo isso é um peso considerável em cima do rotor, ok? Então essa peça aí é muito útil. Você vai ter rotor aí a vida inteira, ok? Por quê, né? Porque é tudo peso do conjunto, a torção, aquele esforço, né? Quando o vento, né, tá balançando ali o cano, ok? Aquela força ali da efeito alavanca que o vento provoca no rotor e pode danificar o rolamento, tá? Você elimina totalmente, não só o peso, como essa força aí desse efeito alavanca, ok? Então, muito, muito útil, né? Quem, né, pretende um dia ter uma torre, ter antenas direcionais e ter um rotor, tá? Vê se você consegue essa peça que é bem útil. É um mancal, ok? Tem um rolamento, né, e todo o peso aí das antenas, canos, fica só nesse equipamento. Tá? Quando desce o cano, né, o rotor abraça por baixo, parafusa e tchau e benção. Né? Nenhum esforço a mais vai para o rotor, ok? Todos esses dois efeitos, do peso e do efeito alavanca, fica tudo ali retido nesse rolamento, ok? Bem bacana, é bom você aprender, porque no futuro, né, você que vai ter aí uma torre, antenas direcionais, isso vai ser muito interessante aí para preservar o seu rotor, ok? Bom, oportunidade aos amigos com boa noite. Oscar Mike, Zero Echo Tango. Uniform Delta 4-4 of that? Delta 4 Florida? Yeah, Uniform Delta 4-4 of that. Uniform Delta 4 Florida, 5913. 5916, thanks. Thanks, you're set. Oscar 9? Yankee Oscar 9, Oscar Yankee November, Alpha Yankee November, 5913. 20, Roger, thank you. Lima Tango, 7 Foxtrot, contact. Oscar Mike, Zero Echo Tango. Zulu Alpha. Okay, Yankee, Delta Lima, Zulu Alpha, 5913. Yankee, Delta. Oscar Mike, Zero Echo Tango. Lima Tango, 7 Foxtrot, contact. Oscar Mike, Zero Echo Tango. Lima Tango, 7 Foxtrot, contact. Oscar Mike, Zero Echo Tango. Lima Tango, 7 Foxtrot, contact. Oscar Mike, Zero Echo Tango. Lima Tango, 7 Foxtrot, contact. Oscar Mike, Zero Echo Tango. Lima Tango, 7 Foxtrot, contact. Oscar Mike, Zero Echo Tango. Lima Tango, 7 Foxtrot, contact. Germany 4. 114 Alpha to you, 73 reporting touch. Tango contest. Charlie Radio 5 Tango contest. Charlie Radio 5 Tango contest. Oscar Mike, Zero Echo Tango. Oscar Mike 0. Oscar Mike, Zero Echo Tango. Oscar Mike 0 Echo Tango, you're 5914. Thank you, you're 5915. Thank you.
Papa Delta Mobile. Italy, Tango 9, Golf, Quebec, Bravo. Island, PY2EXU, X-ray Tango 2, Alpha Whiskey, Italy, Tango 9, Golf, Quebec, Bravo. Boa noite pro Almir. Grande abraço, hein, Almir? Uma boa noite. Um ótimo final de semana. Obrigado pelos votos. Sempre aí com a gente. TKS aí, tá bom, Almir? É aquele sistema que ele estava montando lá na torre é bem legal, hein? Quem acompanhou viu tudo novinho, né? O rotor, então, nem se fala, né? Aquele rotor é um IAESO, tá? Rotor IAESO G1000 DX, ok? Motor IAESO G1000 DX. Se quem quiser dar uma olhada lá na condição do rotor, carga de topo, tá? Normalmente você tem um valor que ele aguenta de peso. Tá? No caso, como ele está usando aquele rolamento, tá? Já dispensa todo esse peso em cima do rotor. Né? Por isso que eu falei que dura muito, muito mais do que um rotor que não usa o rolamento, ok? O mancal. Tá? Isso você faz, né? Ou alguém, né? Você pede para alguém fazer, que né? Tem algumas empresas que fazem isso de acordo com a sua torre, ok? Você dá a medida lá da furação da torre, eles tem que fazer a centralização, né, do cano pelo mancal, né? Vai ter o rolamento ali, e depois na parte de baixo o rotor, ok? Importante, você não ficar torto, né? Desce o cano ali, forçando o rolamento, forçando o rotor. Tem que estar tudo alinhadinho ali para funcionar direitinho, ok? É bem legal. Olha esse rádio também, que radiaço, né? Para quem não conhece, é um IAESO FT2000. Rádio para HF e 50 MHz, ok? Bonito, né? Radiaço aí, bem bonito. Bom, deixa eu abrir espaço para os amigos. Oportunidade com boa noite. 1 kilovatio, 8 elementos para 6 más 3 elementos en 20 metros. Estás ahí en tu dirección. Oye, Francisco, me alegro mucho escucharte. Cuídate, buen fin de semana, buen domingo. Y a 1 Florida Alpha Whiskey y a 8 JK Royal. Good DX, all the best to you. Ocean 3, Sierra Alpha, Target, Sierra Alpha 3, Romeo Alpha Italy. Thank you. Security, 4 Lima Tango. Oscar November 4 Lima Tango. Security. 4 Lima Tango. Oscar Mike 0 Echo Tango. Echo Tango, please call Echo Tango. Oscar Mike 0 Echo Tango. Oscar Mike 2-0 Echo Tango. Okay, very good. So the 4-8 and the 4-9 plus 5 dB at the moment, no problem. The manome de Regisa. Romeo Echo Golf India Sierra. And the QTS in the Belgium and the 1 kilometer and the border of France. Oscar Mike 0 Echo Tango and 4 Lima Tango, okay? Okay, QSL Regis, thank you very much for the 5-9 plus signal report. You have also 5-9 plus reporting here in Slovak Republic. My name is Paul, Papa Alpha Uniform Lima. And the call sign again is Oscar Mike 0 Echo Tango. I'm running 100 watts and 2 element hex beam antenna is beaming towards south, towards Africa. Back to you, Regis. Oscar Nancy 4, Lima Tango, Oscar Mike 0, Echo Tango, over. Okay, Paul, no problem. And the 4-9 plus 4 plus stand, the moment, no problem, Paul. Pour copie à ce moment de Méontan, en de 3 négatif. À ce moment de Ace Beam, à ce moment de Ace Beam,
de beamer en direction, de beamer en ZIPO, le transceiver à ce moment de compagnie Jesu, and the Foxtrot Tango Delta X3 and the 9000 Delta, on a puissance and the 120 waterfall. Temperature and the 1 degree and the positive à ce moment, and the 1 degree à ce moment de Belgium Paul. Ok Paul, merci pour le contact, c'est retiré à toute la famille, and the bon contact de bon DX. Oscar Mike Zero, Eco Tango, 1-4 Lima Tango, merci pour le questions Paul. Okay, Regis, thank you very much also for the information for the good signal 5910. This is really, really nice for me. This video is recorded, so I will put this video on the internet today on my YouTube channel, so you can find this QSO on the YouTube channel if you want. 73, and wish you a very nice Sunday. Oscar November 4, Lima Tango, Oscar Mike Zero, Echo Tango, and congratulations to your 9,000 Jesu FT, this really beautiful radio. Bye-bye, 73. 73 Paul, bon contact, bon DX Paul. Security Oscar November 4, Lima Tango. Also 94 Lima Tango, Security 1-4 Lima Tango. Also 94 Lima Tango, Security 1-4 Lima Tango. Roger, good morning, Giovanni. The name is Pierre. Papa Italy Echo, Radio Echo. Pierre, my name, over. Ah, bien sûr. Tu fais partie aussi de l'équipe des QSO des aînés, hein? C'est ça? Roger, c'est bien ça. C'est bien. Tu veux participer? Ça fait plaisir. Ça va sur la liste. Ça va sur la liste, Alpha Radio. C'est bien. Alors ici, security meters. This is Switzerland, Hotel Bravo 9, Hotel Foxtrot, Lima and Company, Delta Kilo 9, Victor Charlie, Klaus, Echo 7, Juliet, Johan, Foxtrot 5, Alpha Radio, Pierre, for the European QSC. Anybody would like to join the Euronet, qualcuno vuole entrare, perché avete over. Giuseppe H9 Oscar Novembre Texas, Giuseppe, formidable, on fait encore 2 appels. Alors ici, security meter. Switzerland, Hotel Bravo 9, Hotel Foxtrot, Lima and Company, Delta Kilo 9, Victor Charlie, Klaus, Echo 7, Juliet, Johan, Foxtrot 5, Alpha Radio, Pierre, H9, Oscar, Texas, Giuseppe, for the European QSO. Anybody would like to join the Euronet? Qualcuno vuole entrare? Quelqu'un veut entrer? Over. Oui, Giovanni, bonjour, oui, je suis là, mais nous étions montés descendu à 50 parce qu'il y avait un très très fort, là, on n'avait pas pu commencer. On était descendu à 50 et je vais les appeler et on va remonter, hein, ok? Oui, mais c'est des gens qu'on connaît, ils savent qu'à 5h30 on commence et ils ont libéré la fréquence, ils étaient très sympas. Les Allemands, que je remercie encore la gentillesse d'avoir libéré la fréquence. Oui, alors, amène le monde ici.
security, security meter. This is Switzerland, Hotel Bravo 9, Hotel Foxtrot Lima and Company, Delta Kilo 9, Victor Charlie, Victor 732, yes, 89 Oscar November Texas, Giuseppe, Foxtrot 5, Mike, Quebec, Papa, Jean-Marie, for the European QSO. Anybody would like to join the Euronet? Qualcuno vuole entrare? Comme je disais, pour y arriver, pour y servir. Bonjour, je vous porte trop prochain tour. Voilà, on passe sur l'écran. Oui, merci Jean-François. Je sais qu'il y avait du monde ici, c'était des stations allemandes qui commencent très très tôt ici, mais ils ont libéré la fréquence quand je leur ai demandé s'ils pouvaient libérer la fréquence pour le QS européen. Alors ils ont libéré la fréquence et c'était très sympathique. Et on ne s'est pas battu. Ok. Alors, on continue les appels. Security, security, security. Security meters. This is Switzerland. Hotel Bravo 9, Hotel Foxtrot Lima and Company, Delta Kilo 9 Victor Charlie, Klaus, Echo 7 Triple Juliet, Yeoman, Foxtrot 5, Alpha Radio, Pierre, HP9, Oscar November Texas, Giuseppe, Foxtrot 5, Mike, Quebec, Papa, Jean-Marie, Foxtrot 5, Sierra, Bravo India, Jean-François, for the European QSO. Anybody would like to join the Euronet? Qualcuno vuole entrare? Quelqu'un veut entrer over? Jean-Marie, tu es là? Oui, je suis là. Alors, je ne sais pas si Séverine est monté. Je lui ai dit de remonter à 53. Je ne sais pas s'il a suivi, hein. Je ne sais pas du tout. Voilà, bonjour, Giovanni, je venais me chercher, ici à Saint-Michel avec papa, et vous savez tous les autres, hein. Copain que tu as cité. Qui c'est qui devrait être là? Séverine. Ah, Séverine, écoute, on va le chercher. On a encore le temps de faire un ou deux appels ici. Ce serait dommage de perdre Séverine. Et il y a Christian aussi, le copain Charles, qui a mis un message sur le WhatsApp. Il y a aussi Foxtrot 6 S Sierra Tango India. Voilà. Alors, dernier appel. Alors, security meters. This is Switzerland. Hotel Bravo 9, Hotel Foxtrot Lima and Company. Delta Kilo 9 Victor Charlie, Klaus, Echo 75 Juliet, Jovan, Foxtrot 5 Alpha Radio, Pierre, HP9 Oscar November Texas, Giuseppe, Foxtrot 5 Mike, Quebec, Papa, Giuseppe, Foxtrot 5, no, Jean-Marie, sorry, Foxtrot 5 Sierra Bravo India, Jean-François for the European QSO. Anybody would like to join the Euronet? Qualcuno vuole entrare? Quelqu'un veut entrer? Over? Hotel Bravo 9, Romeo Lima Oscar, HP9 Radio Lima Oscar. Good morning. Good morning, Herald. Good signal, Herald. Thank you for joining the net. Dear Herald, put on the list. I think it's time to start. Please, Klaus, Delta Kilo 9 Victor Charlie. Go ahead, Klaus. Good morning, everybody. This is Delta Kilo 9 Victor Charlie from Saarland, southwestern part of Germany. I can give the following reports. Giovanni, you are 5 line plus 15.
radio. 59, maybe more. I will have to check again in the next transmission. And then GTEP from both 59 plus Jean-Marie, Jean, 59 plus Jean-François, 59 plus and last station was Hello, HP9RLO, 59 plus plus. He was very strong here. So, more detailed report in the next transmission. The weather here at the moment in Perthringham is dry, but we are expecting pretty soon rain coming from the west. So, back to you, Giovanni. HP9, HFL, TT9, Victor Charlie. Thank you, Klaus. A good signal, Klaus, at the beginning, time 9 plus 15, and the end, and 9 plus 20. Solid signal, good modulation. Thank you for participate. You're in pole position this morning. Thank you. And we continue with Jovan, Echo, 7 for Julius, Peter Jovan. Paulo, Congonhas, boa noite. Posição 29 é o 3050 para pushback e acionamento. 3050, autorizado, pushback e acionamento, reporte táxi. Reportará para o táxi o TAN 3050. Aguarda. 2. Patão Whisky aqui Tango, solo 234, livre hotel, ingresso em Lima, no solo 219. Livre hotel Lima, chama solo 1219, o Esquentão. Ligou 472. Charlie Mike Delta, vento 160 grau, 3 nós. Controle São Paulo 19,6, decolagem autorizada, pista 17 esquerda. Decolagem autorizada 17 esquerda, pós 19,6, Charlie Mike Delta. São Paulo, o Papa Tango, Whisky Tango, livrou na Delta Lima. Whisky Tango, autorizado Lima, até o Marilhão. Lima até o Marilhão, no
3917, o vento no 60 graus, 3 nós. Pousada pistão na 7 direita. Ciente, pouso autorizado, pistão na 7 direita, está 39 na 7. Informações, táxi portão 3050. 3050, táxi autorizado, X-Ray Mike, ponto de espera, pista na 7 direita, monitorem 2715. 2715 no ponto de espera, X-Ray Mike, boa noite, obrigado. Azul 4334, destino 015, aguarde autorização. 3920, pushback acionamento no 9. Tá 3920, autorizado, puxa acionamento, reporte táxi. Autorizado, push, Maritaxi, está 3920. 3920, confirme a frequência 2905 na saída. 2905, obrigado, senhor. 3920. Correto. Solo São Paulo, boa noite, está 39 na 7, livrou. Tá 3917, autorizado Lima, Mike 12. Lima, Mike 12. Na 7 direita, cara. Mike Golf, prossiga. Mike Golf, autorizado pela Sierra, reporte técnico. Ponto da cola. Gente, no 226, após o na curta final, Lima tem uma 7 direita, após. Após o Embraer na curta final, a Lima tem no 7 direita, após gol no 226. Oi, São Paulo, muito boa noite. Passei 2337, estabilizado na 7 direita. Passaria do 2337. Passaria do 2337, o ajuste no 015, aguarde autorização. 1015 aguardando, passei 2337. Azul 2856, aguarde, puxa. Guardando 856. Lima 219. Quatro, 334, autorizado até o fim da linha. Teve decolagem no 7 direita, após 19,5, controle de São Paulo no 226. Mike Golf,
Passaredo 2337, o vento 130 graus. 3 nós. Pouso autorizado, pista no 7 direito. E pouso no 7 direita, passaredo 2337. Através do meia dúzia. Não entendi. Mantém. 15 agora. Falou, 2856 tem condições. 2856 livre, puxa acionamento, posicione através do meia dúzia. Está livre, através da meia dúzia. 256. Três, 34, autorizado, Mike, meia. Mike, meia dúzia, 4334. 4334, correção, Mike, 08. 08, 432. Para o táxi, 3920. 3920, livre, Mike, ponto de espera no 7 direita, monitora 2715. Mike, é um ponto de espera no 2715, uma boa. Passaredo 2337, São Luís 42, direita, Lima 299. Direita, Lima 19, boa. Solo São Paulo, muito boa noite. Passaredo 2337, na Lima. Passaredo 2337, autorizado táxi Lima e X-Ray para 2. Lima, X-Ray para 25, passaredo 2337. Azul 4462, pode folgar. 4462. Afirmo, vento 130 graus, 3 nós. Pouso autorizado, pista 1 no 7 direito. Ele pousou no 7 direita. Possibilidade de entrar no hotel. Afirmo. Obrigado. Uno 472, após tráfego na curtíssima, ali mantenha na 7 direita, após. Após o tráfego ali, mantém gol no 472. Corre São Paulo, Gol 1229, estabilizado no 7 direito. Uno 229, uma boa, ajuste no 0, no 5, aguarde autorização. Aguarda no 0, Gol 1229. Azul 4462, Solos 44, livra na Hotel Ingresso Whisky. Prossegue minha escuta para o box 18. Ciente, direito, hotel, whisky, na sua escuta positiva. Até dois, bom prazo. São 2, são 4. São Paulo, passageiro 2337. 337, aguarde. 130 graus, 3 nós. Controle 196. 196 após, agora receita 6000, gol no 472, iniciando no 7 da direita. 337, direita 24. Direita 24. Vai dando balizador, azul 4462. Gol no 229, vento 1, 20 graus, 3 nós. Pouso autorizado, pista no 7 direito.
Livre pouso no 7 da direita, Gol no 229. Torre, boa noite, OTAN 3079, final 8 milhas, visual. 3079, destino 06. 2856. 2856, táxi autorizado mais, ponto de espera pista 17 direita, monitora em 2715. Mike, ponto de espera, monitora 2715, eu sou 2856, boa. Falou São Paulo, Gol no 056, puxa acionamento, posição 30. Gol no 056, autorizado, puxa acionamento, suporte táxi. Autorizado, chama táxi, Gol no 056. Gol no 229, solas 47, direita, Lima 219. Gente, Lima 219. Paulo, São Paulo, Gol 1229, calibrando. Gol no 229, autorizado em Lima, Whisky para 22. Lima Whisky 22, sou Gol 1229. Três 3079, vento no 30 graus, 3 pouso autorizado, pista no 7 direita. Pouso autorizado no 7 da direita, até 3079. Três 3050, uma boa, após o Airbus da companhia na curta, Lima tem no 7 direita. Após o Airbus na curta, linha 197 direita. Após, TAN 3050. Boa noite. Salve São Paulo, uma boa, Gol 16112, está no 26, pushback acionamento. Gol no 612, autorizado, pushback acionamento, suporte táxi. Autorizado, pushback acionamento, vai chamar para o táxi, Gol no 612. Três 3079, solas 49. Índia Lima 219. Índia Lima 219, seu 3079. Solo São Paulo, uma boa, é o TAN 3079, livro na Índia, ingresso na Lima, na Cisco. 3079, autorizado até o fim da Lima, aguarde liberação de box. Fim da Lima e aguarde, é o TAN 3079. O vento no 30 graus, 3 nós, decolagem autorizada, pista no 7 direita, controle 196. 19,5 após, restrito, 6.000 pés, iniciando a decolagem no 7 direita, TAN 3050. TAN 3079, ingresso Mike 105. E para o 105, TAN 3079. 3193, o vento no 30 graus, 3 nós, autorizado, pista no 7 direita. Pouso autorizado na 7 direita, TAN 3193.
3920, uma boa noite. Após Airbus acompanhar na curta, linha mantenha no 7 direito. Após o Airbus na curta, linha mantenha no 7 direito, após 3920. Carregou no 059, estabilizado não, no 7 direita. 3193, solo 52, direita 219. Direita 219, 131. 059, Estabilizado não, no 7 direita. 059, a gente no 0 no meio, aguarde a autorização. Vai. Mike, Whisky, até o ponto da nossa direita, no 275, no 69. No 62 correto, seguindo à frente, o colega à frente. Seguindo à frente, o número 2. Solo Bota 3193, livrou? 3093, autorizado até o fim da Lima. Fim da Lima, 3193. São Paulo, uma boa noite. Está 3014 na 14 para o pushback acionamento. Então 3014, a posição para mim é a 25, confirme. Negativo, está na 14, a gente teve uma troca de... no 4 na 14, autorizado, pushback acionamento, você pode ficar. Autorizado, push chama para o táxi, está 3014. Solo São Paulo, boa noite. O TAN 3096, pushback acionamento, posição 05. 3096, autorizado, pushback acionamento, reporte táxi. Pushback acionamento, TAN 3096. Solo Congonhas, é o X-Ray Mike Bravo. X-Ray Mike Bravo, professor. X-Ray Mike Bravo, autorização de reboque do pátio da companhia para o box 19. Afirmação 28, né? 2856, após a passagem do Boeing na curta, linha mantenha no 7 direita após. Após o Boeing ali, mantenha a direita após. O TAN 3920 voltando, modulou em 2905, no contato. 2045, Alto 196. 129, corrigindo 12045, vai chamar TAN 3920. Correto, 2045. Ou 059, solo 55, direita Lima 219. Direita, Índia Lima 219, vou na 0. São Paulo, vou na 059, livrou na... Vou na 059, mantenha o fim da Lima, aguarde liberação de box. Poderia repetir para o voo na 059? Na 059, mantenha o final da Lima, aguarde liberação de box. Vai manter até o final da Lima, guardando liberação. 81, 17 direita, 2.
TAM 3237, vento uma centena, 2 nós. Pouso autorizado, pista no 7 direito. Livre pouso, não, nossa direita, TAM 3237. Boa noite, Azul Conecta 5 no 5, recepção, dá um 7 esquerda. Do Conecta 5 no 5, ciente, continua aproximação. E já tem pouso autorizado no 7 da esquerda. Vento de 110 graus, 03 não. Ciente, pouso autorizado do Conecta 5 no 1056 ali, mantém 1 no 7 direito. Ali mantém no 7 da direita, 1056. No 3014, táxi autorizado mais, ponto de espera, pistão no 7 direita, monitore a torre, frequência 2715. Mike no ponto de espera 2715, TAM 3014, uma boa noite. Solo TAM 3096 para início de táxi. 3096, táxi autorizado Mike, ponto de espera, pistão no 7 direita, monitora 2715. Mike 2715, obrigado, boa noite, excelente final de semana, TAM 3096. Pista no 7 da direita, o vento 110 graus, 049. Pausa decolagem no 2045. Autorizado decolagem no 7 da direita, para o controle do 2045. É possível reduzir um pouquinho a luz do balanceamento? Firmo. Obrigado. Nacional da Lima, TAM 3237. Carro meu Papa Golf Charlie. A Juliette Daniel está pronto para a Serra Brown, Mike Tango, mais 6 minutos. Repita, por favor, o destino. Serra Brown, Mike Tango, vai para Marte. Ciente para Marte, o PLB e o estimado? 6 minutos, PLB 02. Tem alguma previsão de posição para o Gol 059? Gol 059, afirmo, vai ser a 20. Ingresse na X-Ray, mantenha através